Gênesis 25, 21, quem encontrou diz glória a Deus. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Preste bem atenção no 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, pelo qual chamar o seu nome. Isto. 26. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome. Curva sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor, aqui nesta tarde. Eu creio que o Senhor, Pai, tem esta palavra revelada, e o Senhor quer falar conosco aqui neste lugar. Alcança os irmãos presentes, os de casa, que a tua graça, a tua misericórdia venha superabundar em nosso meio, que o Senhor venha nos dar mais uma oportunidade para nós estarmos diante da tua presença, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos, e pode louvar a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Se sentir de dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, tem liberdade. O ambiente é propício para isto. Queridos irmãos, servir a Deus requer renúncia. Criar raízes no Senhor requer renúncia. Quando você olha para o livro de Gênesis, capítulo de número 12, você vê Deus chamando Abraão e pedindo para ele largar a família, largar tudo e caminhar em direção à terra que o Senhor lhe mostraria. Aleluia! Abraão não pensa 2 vezes. Você vê que Abraão larga casa, larga família. Ló vai um pouco adiante com ele, daqui a pouco fica pelo caminho. Porque é assim. A gente vem para a casa do Senhor e a gente tem que deixar muita coisa lá fora. E muitas das vezes a gente traz uns Ló da vida, meio no coração, na nossa alma. Mas daqui a pouco Deus dá um brado lá em cima, e daqui a pouco Ló toma seu caminho. E daqui a pouco a gente está do jeitinho que papai queria. E Abraão, ele conquistou coisas assim, muito grandes. Não estou falando de heranças da terra. Abraão é conhecido como o pai da fé. A fé que Abraão desenvolveu no Senhor foi tão linda, foi tão assim forte, que o Senhor marcou ele como o pai da fé na palavra. Você acha que é pouco? Deus vai chamar Abraão como amigo. Abraão era amigo de Deus. Imagina o diálogo do Senhor com Abraão. Ô meu amigo, encosta aqui, vamos conversar um pouquinho. Imagina Abraão dizendo assim: pastor Arlindo, o senhor está ali, deixa eu sair um pouquinho debaixo dessa tenda aqui, porque eu preciso bater um diálogo com o meu amigo. Alábia, súbia. Só que Abraão e Sara, eu entendo que uma geração vem, faz o propósito,
e vai. E uma outra geração precisa chegar para dar continuidade. Abraão, que era a geração amigo de Deus, Sara, que era a esposa de Abraão, fizeram viver os propósitos de Deus. Só que agora a geração de Abraão está indo embora, a geração amigo de Deus já está dando um tchau, até logo, e partindo. Os cabelos brancos, aqueles irmãos de idade já bem avançada, que oravam ao Senhor, que buscam ao Senhor, que não mede esforço pela obra do Senhor. Esta geração está indo embora, mas uma geração precisa vir, precisa chegar e assumir a responsabilidade dessa nova geração, essa geração que está indo, para que a obra do Senhor persista e vá avante. Só que eu acho interessante que agora chega Abraão e Sara pai, e chega agora a geração de Isaac e Rebeca, com toda força, com todo ânimo, com uma chamada de Deus, um caminho inteiro pela frente. Só que a Bíblia vai dizer que Rebeca era estéril. Tem hora que a gente se sente assim. A gente sabe da nossa chamada, sabe do que Deus tem para mim, para você. Somos conhecedores dos projetos celestiais do Senhor para nós. Só que nós nos sentimos estéril diante da presença do Senhor. O Senhor diz assim: eu vou te usar na palavra, mas você fala assim: como é que o Senhor vai me usar? Eu não me vejo em condições. A Deus está dizendo: vou te usar no louvor, vou fazer de você um instrumento, um obreiro da minha obra. E alguém está dizendo assim: mas como, Senhor? Eu não tenho condição. De fato, fisicamente aos teus olhos você não tem condição, mas nos olhos de Deus Ele conta contigo nesta obra. Aí a Bíblia vai dizer que Isaac orava ao Senhor insistentemente. Não era uma vez às vésperas do congresso, não, era todo dia. Isaac orava ao Senhor e pedia que Deus abrisse a madre de Rebeca, porque ela era parte do projeto de Deus e ela precisava gerar para que o projeto de Deus prosperasse. Você está orando pelos teus filhos, Isaac? A igreja está orando pelos teus filhos? No meio de conflitos, no meio de luta, de dificuldade, nós precisamos orar pela nossa casa, para que o Senhor ajude eles e eles vençam as lutas e as dificuldades. Só que a Bíblia vai dizer que quando o Senhor abre a madre de Rebeca, começou uma grande luta. Eu entendo que existe luta antes de entender os projetos de Deus, e depois que entendemos e começamos a viver, as lutas dobram. Porque o texto em que li com os irmãos vai dizer que havia um conflito, as duas crianças lutavam, havia uma aflição, pastor Jadson, dentro dela que ela não entendia, e ela não compreendia. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versos 16 e 17, vai dizer que existe duas naturezas lutando dentro de nós. De um lado você tem a carne, dizendo assim: não, eu vou enraizar aqui no coração dele e dela, e eu quero estabelecer os meus parâmetros nesta vida. Só que do outro lado você tem o Espírito de Deus, os frutos do Espírito, que também quer criar raízes no teu coração, no coração da igreja, para que nós possamos viver os projetos maravilhosos do Senhor. Quem está entendendo diz amém. E aí fica esta guerra, esta aflição dentro dos corações dos nossos adolescentes. Uma hora você entende os projetos de Deus, outra hora você está perdido. Uma hora você tem ânimo e força para vencer e matar um leão numa pancada só. Daqui a pouco você está baixando a cabeça e dizendo: não, eu não sou ninguém, eu não tenho chamada de Deus. Mas em nome de Jesus,
Mas em nome de Jesus, é tarde do Senhor enraizar as promessas dele e cumprir a chamada de Deus. Eu quero a atenção da igreja porque nós precisamos ter cuidado. Porque a carne vem para enraizar tudo aquilo que ela tem de direito. A fornicação, a mentira, a prostituição, a avareza, todo tipo de coisas más, ele quer enraizar que você já conhece. Mas do outro lado o Espírito de Deus está dizendo assim: eu vou enraizar aqui a paz, o amor, a benignidade, a mansidão, a temperança, o equilíbrio. Eu quero enraizar aqui a autoridade de Deus, a unção de Deus, o propósito de Deus, para que você seja uma pessoa abençoada para a glória do Senhor. Então de um lado você tem Esaú, a figura da carne, e do outro você tem Jacó, a figura das coisas espirituais. E o Espírito Santo colocou em meu coração, quero compartilhar com os irmãos, algumas diferenças que existem para Esaú e para Jacó. Os irmãos sabem que a primogenitura, ela era reservada ao filho mais velho. A primogenitura não era só a aquisição dos bens, mas eram as bênçãos do Senhor também sobre a vida do filho mais velho. Esaú, um determinado dia, chega, estava com fome, estava cansado, e Jacó olha para ele agora e diz assim: dai-me a tua primogenitura. Esaú, ele não valoriza as bênçãos do Senhor. Esaú não gosta desse negócio de jejum, de oração, esse negócio de santificação. Esaú não gosta disso. Mas enquanto os Esaú não gosta, Jacó está lá de olhinho dizendo assim: se ele rejeitar, eu quero. Se ela não quer, eu quero. Valoriza o que Deus colocou na tua mão. A primogenitura é as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que têm compromisso com a obra do Senhor. Próximo ponto: Esaú não tem princípios. Esaú quer casar, como muitos de vocês também sonham. Sim ou não? Sim. Ficaram meio tímidos, mas eu sei que lá no fundo vocês querem. Passei por esta fase, eu sei como que é. Até falando nisso, minha esposa e meus filhos estão ali. Só que Esaú não tem princípio. Esaú, em vez de buscar moças dentro da casa de Deus, ele vai nas nações vizinhas buscar, porque as moças lá de fora é muito mais bonita e atraente do que as que estão dentro da casa de Deus. Esaú não tem compromisso com relacionamento. Esaú não tem compromisso, não tem responsabilidade. Só que Jacó já é espiritual. Ele é obediente à voz de Isaac. Quando Isaac diz assim: vai lá na casa de Betuel e busque uma moça para você casar, para constituir família. Moça, vocês querem casar? Eu sei que vocês querem. Quando chegar o tempo e a hora, lembre-se de uma coisa: o marido de vocês está na casa de Betuel. Rapazes, vocês querem casar? Vocês querem ter um relacionamento, uma família abençoada? A esposa de vocês está no altar de Betuel. Eu sei que vocês têm chamada, vocês têm algo reservado para o futuro da parte de Deus, e não negocia a sua aliança com este mundo. Aí eu fui buscar o significado, pastor Gabriel, de Betuel. E no hebraico, Betuel quer dizer casa de Deus, lugar de encontro com Deus. Você quer ser feliz? É na casa de Betuel que você vai ser feliz. Você quer ser um obreiro amanhã, um pastor, um presbítero, abençoado e com a mão de Deus sobre a tua vida? É no altar de Betuel. É na casa de Betuel que Deus vai preparar para você a moça certa e o rapaz certo. Próximo ponto, deixa eu correr aqui. Esaú faz aliança com o titio Ismael, a vontade da carne. Ele faz aliança com Ismael. Jacó já é totalmente diferente.
A aliança dele é com os céus. Jacó põe a cabeça numa pedra, não oferecia muito conforto, mas na visão Deus mostrava uma escada ligada na terra aos céus, anjos subindo e descendo. Jacó é espiritual. Esaú não quer saber de espiritualidade, mas Jacó é espiritual. Próximo ponto que o Senhor também colocou no meu coração: Esaú gosta de andar em bando. É com 400 homens que ele vem para amedrontar Jacó. Ele só se sente forte, corajoso, com 400 homens ao seu lado. Segura um pouquinho que daqui a pouco vocês vão entender o que Jeová tem para nós essa tarde. Jacó já é diferente. Jacó não precisa de multidão. Jacó diz para a esposa: filha, fica um pouquinho aqui de lado. Meus servos, fica aqui um pouquinho de lado. Meu gado, deixa aqui, porque eu preciso descer para o val de Jabó, que eu preciso estar sozinho diante da presença do Senhor. Tem gente que se importa e está rodeado de amigos. Vigia com esses amigos. O que você precisa estar muitas das vezes é sozinho, mas é ligado com os céus. Não liga. Esaú gosta de andar em bando. É 400 homens para amedrontar. Nós não precisamos amedrontar ninguém. Você precisa ter a presença de Deus. Para onde pisar o pé, Deus também confirmar. Alábia, súbia. Esaú não gosta de presente de Jacó. Você lembra quando Jacó chega? Meu irmão, está aqui, ó. Toma presente. Esaú: não quero não. Eu tenho os meus presentes, eu tenho aqui também. Para que eu vou querer seu? Ele não quer saber das coisas espirituais. Não quer. Próximo ponto: Esaú tem pressa. Ó, vamos meu irmão, vamos embora, vamos embora. Temos muito para conquistar pela frente. Jacó não tem pressa. Jacó está dizendo: meu irmão, eu não vou fadigar minha família, eu não vou fadigar o que Deus tem para mim. Vai, pode ir na frente. Já que você tem pressa, deixa, vai para frente. Eu vou no passo do gato. Eu vou esperar o tempo de Deus. Eu vou esperar a promessa de Deus. Deus vai cumprir segundo o teu propósito e o teu querer. Eu não tenho pressa. Espera a vontade de Deus. Espera o tempo de Deus, que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Não vai ficar nada de fora. Você vai viver as promessas do Senhor. Aí o último ponto: Esaú segue para Seir e Jacó para Sucote. Caminhos totalmente diferentes. Deu para você entender a diferença e os propósitos de Esaú e de Jacó? Quem entendeu diz amém. Então tá bom, então nós vamos aplicar isso agora. Deuteronômio capítulo de número 2. Gostaria que toda a igreja abrisse a sua Bíblia para nós lermos juntos. Livro de Deuteronômio capítulo de número 2. Aqui o povo já havia saído do Egito e o povo estava agora caminhando para a terra prometida. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me tinha dito. Olha só. E muitos dias rodeamos os montes de Seir. Segura um pouquinho aqui. A Bíblia vai dizer que quando eles saem do Egito e eles chegam perto, pastor Jefferson, dos montes, dos termos de Esaú, eles perdem a direção. E a Bíblia vai dizer que eles ficam por muitos dias rodeando as terras de Esaú sem uma direção. Se Deus não estiver na nossa vida, se Deus não nos der uma direção, os anos vão se passando e nós somos sucumbidos pelos projetos e os desejos de Esaú. Nós ficamos anos e anos presos nos vícios, enraizados nas coisas desta vida. E o povo de Deus fica rodeando por muitos dias. Só que no verso de número 2, o Senhor vai entrar com providência naquela situação.
E o Senhor vai dizer assim: então o Senhor falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Na hora que eles estavam meio perdidos, e o Senhor contemplou aquilo, a voz do Senhor bradou dizendo: o caminho é para o norte. Se porventura tem alguém aqui hoje perdido em meio a este século, ao Deus deste mundo, o Senhor vai te dar uma direção aqui nesta tarde. Olha a direção de Deus aqui, olha o norte de Deus aqui para a igreja. Olha o norte para quem está em casa, é a palavra do Senhor. Olha no verso de número 4, ele vai dizer: e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vosso irmão, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Segura um pouquinho. O que o Senhor está dizendo aqui? Esaú, a carne, vai estar em todos os lugares aonde nós estivermos. Lá na escola, o Esaú vai estar lá. Lá no local de trabalho, o Esaú vai estar lá na figura de alguém. Lá no meio da sua família, Esaú vai estar lá. Lá onde você menos espera, o inimigo vai estar lá para te oferecer coisas tentadoras, para te tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: você vai ter que enfrentar Esaú, mas fica esperto, não negocia com eles os teus valores, porque eles têm medo de vós. Quando eu vi isso aqui, o que é isso? A carne, ela quer nos segurar, ela quer nos prender. Só que ela sabe o potencial que vocês têm. Ela sabe que um jovem desse aqui, disposto a servir ao Senhor, abrir mão deste mundo, ele vai desprezar facilmente as coisas de Esaú. É por isso que Esaú quer te segurar. É por isso que Esaú fica deixando você rodear os termos dele, porque sabe, se você sair de lá e seguir o caminho do Senhor, você vai chegar na terra prometida. Você vai chegar no projeto do Senhor. Só que o recado de Deus vai dizer assim: guardai-vos deles. Você vai estar lá, eles vão estar junto, mas todo cuidado. Quem entendeu diz amém. Olha o verso de número 5. Não vos envolvais com ele, não se envolva com os filhos de Esaú, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada de uma planta de um pé. Segura um pouquinho. O Senhor está dizendo assim para Jacó, para Israel: nenhuma pisada eu te darei das terras de Esaú. Pastor, o senhor me permite? Olha para o seu pé direito. Olha bem para ele. Firma ele assim no chão, assim, firma, pisa forte aí. Você já vai entender o mistério de Deus. Imagina que o desenho do seu sapato, da sola do seu sapato, ficou no chão assim. É pequeno, não é? É insignificante, não é? Mas o Senhor está dizendo: nenhuma pisada eu te darei da terra de Esaú. Mas pai, não tem nada a ver eu estar lá. Nenhuma pisada. Papai, ele é bonito, ele falou que vai vir para a igreja. Nenhuma pisada. Papai, vai ter o cantor que eu gosto, o pregador do momento. Nenhuma pisada. A terra de Esaú não é terra para você pisar. O presbítero João pregou aqui ontem, numa van. Eu não estava aqui, mas na estrada acompanhando. E Deus foi tão bom que não deixou nem um sinal cair. Vocês ouviram o presbítero João? Ele não queria aquela terra, mas o diabo foi empurrando. Mas Deus tirou ele de lá e trouxe de novo para a terra prometida. Ó, segura um pouquinho que você vai entender o mistério. Aonde eu estou aqui
é a vontade de Deus. Fala comigo, vontade de Deus. Vou dar trabalho para os irmãos da câmera, mas segura aí. Aqui é a vontade do mundo. Diz para mim, diz assim, vontade do mundo. Que bom, deixa eu voltar para a vontade de Deus. É aqui que eu quero ficar. Você está aqui. Aí você dá uma pisada. É insignificante, não é? Só que você está mais longe de Deus e mais perto de lá. Ah, vou dar o segundo passo, não aconteceu nada. Ah, eu vou dar o terceiro, porque não aconteceu nada. Eu continuo pregando e a glória começa a se manifestar. Só que você não percebeu que você está de longe do projeto de Deus e você está mais próximo do projeto do mundo. Ah, deixa eu dar mais um passo. O Senhor está dizendo, não é nenhum passo, não é uma pisada eu vou te dar. Aí quando você já chega aqui e olha para trás, você era um ex-pastor, você era um ex-presbítero, você era um ex-dirigente da mocidade do discípulo, e você não tem mais a graça de Deus. Aí você cai na situação que o filho pródigo caiu. Te cai abasúbia. E caindo em si, lembrei que na vontade de Deus, na casa do meu pai, eu tinha pão, eu tinha oportunidade, eu abria culto, eu pregava, eu evangelizava, eu ajudava o pastor. Mas um dia tinha um homem que estava tão distante dos projetos de Deus. O nome dele era Moisés. Aí Deus acendeu uma fogueira, uma sarça tão longe assim. E Moisés, mesmo distante, olhou e disse assim, mas o que é aquilo? O que é aquilo? Deus vai acender o fogo do Espírito para trazer você de novo para o lugar que você não deveria ter saído. Aí Moisés começa a dar um passo. O passo não é saindo da presença de Deus, mas é chegando perto da presença de Deus. A Bíblia vai dizer, eu estava lendo essa semana, presbítero Rafa, nome bonito. A Bíblia vai dizer que virando-se Moisés para ver a sarça que queimava, mas não se consumia. Quando o Senhor viu que Moisés olhava para ela, o Senhor bradou dizendo, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés, porque agora você está numa terra santa. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando da live a sui, pela e ela se cai. Quem cai assim, lá cai, sou nada. A cada instante mais perto de Aleluia. Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Bendito é o nome do Senhor. Números 20, verso 14. Quem encontrou diz amém.
Depois Moisés de Gades mandou um mensageiro ao rei de Edom, que é os filhos de Esaú, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, sabe de todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e a nós e aos nossos pais. Verso 16: e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Gade, cidade da extremidade dos seus termos. Segura um pouquinho. Aí eu entro no 17. Moisés manda mensageiros agora, dizendo para Esaú: ó, nós estamos aqui, e nós precisamos passar. Mas por que ele teve que pedir permissão? Porque nós vamos ter, como eu disse, enfrentar a carne todos os dias. Todos os dias, pastor Gabriel. E você precisa amadurecer ao ponto de passar por todos esses desafios sem se corromper. É você passar na terra deles e não sujar a sua roupa, que é mais branca do que a neve. Aí Moisés vai estabelecer, pastor Jefferson, limites. Olha o verso 17 que ele diz: deixa-nos, pois, passar pela sua terra. Primeiro ponto: não passaremos pelo seu campo. Ele está dizendo assim: nós não vamos plantar nada na sua terra, como também nós não vamos comer nada do que vocês sair da sua terra. Quem entendeu diz amém. Amém. Aí ele vai dizer assim: nem pelas vinhas, e nem beberemos a água dos seus poços. Ele está dizendo: ó, eu só preciso passar aqui, eu só preciso caminhar um pouquinho, mas fique em paz, Esaú, eu não vou me sujar com você. A sua comida, ó rei, diz Daniel para a Babilônia, é bonito, mas eu prefiro a comida do meu Deus. E propôs Daniel no coração não se contaminar e não comer os manjares da Babilônia. Eita, coisa profunda, Jesus. Aí ele vai dizer: ó, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passamos pelos seus termos. Segura um pouquinho aqui. Toda cidade, ela tem uma avenida principal, não é assim? E é uma das ruas, avenidas mais bonitas, né, pastor Arlindo? Lá em São Paulo nós temos a Avenida Paulista. Aquilo ali é lindo demais, final de ano, aquilo tudo enfeitado. Irmão, aquilo dá uma multidão de pessoas. Você anda assim, você tem que desviar, porque aí um está tirando foto, um está aqui. Aí entra num prédio aqui, sai do outro, e aquele movimento de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a estrada real sempre tem as atrações. A Avenida Paulista tem todo tipo de comida para você comer, barzinho, todo tipo de coisas existe nas avenidas principais. Só que está dizendo assim, ó, eu vou passar, não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, eu vou seguir e não vou me contaminar. Ó, tem uma música aqui, ó, tem um barzinho aqui, ó, não quer beber? Não vou olhar para a esquerda, não vou olhar para a direita. Esaú, eu vou passar nos seus termos, mas eu não vou me sujar. Eu vou estar lá na escola, mas eu não vou me igualar com as suas amiguinhas. Não se iguala com elas, não. Namorar com um rapaz que não tem compromisso de Deus, segura um pouquinho aí. Esse dia chegou um garanhão lá em São Bernardo. Presbítero, levantou a mão, quero aceitar Jesus como Salvador. Quem não fica feliz? Fiquei feliz. Aí lá, na época o pastor Jefferson me colocou como discipulado, estamos lá até hoje. Aí eu ligava para ele, filho, vamos ter o discipulado? Você quer batizar? Quero batizar, presbítero, pode contar comigo, eu estou aí. Pau para toda hora. Eu falei, ô glória. E até uns purinhos. Aí, daqui a pouco,
eu marcava o discipulado, ele não vinha. Filho, amanhã dá para você, eu desmarcava os meus compromissos para ele. Só que o bonitão nunca aparecia. Falei, tem coisa errada. Aí eu fui orar a Deus, Deus colocou a pessoa certa no meu caminho. Você pode esconder do papai e da mamãe, mas se ele dobrar o joelho, Deus revela. Você vai fazer escondido se você tiver um pai e uma mãe desviado que não tem temor de Deus. Mas se você tem, descansa, arruma a sua vida, põe o seu altar em ordem, porque Deus há de revelar. Aí eu descobri que uma das mães, uma jovem lá, o moleque andava com umas correntes no peito assim. Aí a mãe chegou e disse assim: se quiser casar com a minha filha, você tem que ir para a igreja e aceitar Jesus como Salvador. Você quer bênção para sua casa ou você quer maldição? O que você quer para a tua vida? Nós pais que estamos aqui, temos que orientar nossos filhos. As moças lá de fora são tão bonitas, os rapazes são tão bonitos, musculosos, mas a beleza passa, vai embora, mas os valores que Deus colocou no teu coração, isso permanece. É você passar pelos termos de Esaú e dizer assim: eu não vou negociar as minhas vestes, eu não vou negociar o meu cabelo, eu não vou negociar a minha calça, eu não vou negociar a minha chamada, eu não vou negociar os meus valores por causa de Esaú. E em nome de Jesus, Deus vai dar graça e vai dar condições para vocês vencer, em nome de Jesus. Tudo bem? Quem entendeu a diferença aí agora de Esaú e Jacó diz amém? Amém. Volta lá onde nós lemos e eu vou encerrar com os irmãos. Gênesis 25. Aí eu vou aplicar aqui com os irmãos e finalizar. Gênesis 25. No 21 vai dizer que Isaac orou e Deus atendeu. Mas no verso 22 vai dizer o seguinte: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Quando eu li isso aqui, o Senhor falou para mim assim: é a pergunta que muitos dos jovens e adolescentes fazem para si. Todo esse conflito de Esaú e Jacó, carne e espírito, é o que acontece dentro do coração delas e dentro do coração desses adolescentes. Todo dia existe uma guerra puxando eles de um lado, um quer puxar do outro, e eles ficam no meio desse fogo cruzado, sem saber o que fazer. Só o que me chama a atenção aqui, presbítero Wellington, obreiros, que ela poderia ter corrido lá e pedido ajuda para Isaac, porque quando ela era estéril, Isaac orou e Deus abriu a sua madre. Só que aqui ela não fez assim. Muito menos pegou o telefone e diz assim: minha melhor amiga, eu estou passando uma luta tão grande, mamãe e papai não precisam saber, você pode me dar um conselho? Ela não fez isso. Aleluia! Ele não correu lá para o melhor amigo para buscar ajuda, não. A Bíblia vai dizer que ela buscou ao Senhor. Quando vocês não entenderem e estiverem em conflito, em guerras, busque ao Senhor, que Ele vai esclarecer para vocês a fase que vocês estão vivendo. Aí, e quem busca, encontra. E a Bíblia vai dizer: e o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. O que o Senhor nos fala aqui nesta tarde, já para finalizar com os irmãos? É você que vai definir quem vai ser forte na tua vida, se é Jacó ou se é Esaú. Guerra você sempre vai ter, nós sempre vamos ter. Mas quem vai definir, quem vai sobressair um ao outro, é nós, com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Quando você vai para o capítulo de número 27, a Bíblia vai dizer que Isaac queria escolher o primogênito. Quem ele queria escolher?
Esaú. Não foi isso? Isaac queria escolher Esaú. Se você deixar os amigos escolher por você, ele vai escolher a vontade da carne. Se você deixar a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, segura aí que você vai entender a mensagem agora. Você deixar os outros escolher como você deve servir a Deus, como você deve estar na casa de Deus, eles vão escolher a vontade da carne. Mas quando Rebeca soube que Isaac estava escolhendo a vontade da carne, no capítulo 25 ela está em conflito, mas no capítulo 27 ela resolve a situação dizendo: eu não quero Esaú, mas eu escolho Jacó, a promessa de Deus. Eu escolho Jacó para ser enraizado na minha vida. Aí ela vai dizer: corre lá, meu filho, prepara uma sopa para o teu pai, corre lá. Aí eu te pergunto, quem que você escolhe nesta tarde? Pastor Marinho, por onde anda a turma de Esaú hoje? Sumiram, né? Ninguém ouve mais falar deles. E Israel está onde? E Israel está onde? Procura enraizar aquilo que é eterno. Procure enraizar aquilo que é eterno. Quem entendeu a palavra diz amém. A igreja de pé. Eu só vou ler mais um versículo aqui e vou encerrar com vocês. Irmão Maico, dá um lá maior para nós, por gentileza. Malaquias, capítulo de número 1. E o verso de número 2 que diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Irmão, essa palavra odiar é muito forte. Você ouvir isso de alguém que te odeia é muito forte. Mas e você ouvir isso da parte de Deus? Vocês estão vendo que uma decisão, uma escolha errada pode custar a intimidade e a graça de Deus na minha e na tua vida. Aí o Senhor vai dizer o seguinte: e fiz dos teus montes uma desolação, e dei a sua herança, a herança deles era a terra, e dei a sua terra aos chacais do deserto. O que é os chacais do deserto? É como se fosse uma raposa. Depois vocês procuram na internet. Essas raposas, ela devasta, ela destrói. Por onde elas passam, elas são carnívoras, elas comem tudo que não presta, não é assim? O Senhor está dizendo: aqueles que escolheram Esaú, a sua terra, o teu coração estarão debaixo de uma maldição. Porque eu amo Jacó, mas eu odeio a Esaú. Para alguém que está entre nós, que escolheu Jacó, amém. Mas e quem escolheu Esaú? Como é que fica a minha situação? Tem esperança? E por amar o mundo de tal maneira, Ele enviou o teu filho chamado Jesus, para que todos aqueles que nele crê não perecesse, mas pudesse ter a oportunidade de ter uma vida eterna. O que você precisa para mudar a sua vida, sabe o que é? É buscar a raiz de Jessé, chamado Jesus, o filho de Davi. A palavra vai dizer que vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O que o Senhor me fazia sentir nesta manhã, que tem pessoas machucadas por causa das escolhas erradas. A raiz do pecado, a raiz das coisas deste mundo está tão viva em você, que as raízes das coisas espirituais já não tem mais espaço no teu coração. Mas nesta tarde Deus vai limpar essa terra chamada coração, e Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a minha
sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Pois eu sei que existe. Clamo Jesus. Toda a igreja bem alegre, forte. Teu nome é Jesus, eu quero declarar teu nome. Olha o que ele quer fazer. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, em nome de Jesus. Clamo Jesus. Mais uma vez, mais uma vez. Jesus, eu quero está declarado sobre a tua vida, quebrando os vícios desta essa geração é de Jesus. Declaro que há esperança, liberdade. Receba a liberdade do Senhor. Receba a liberdade do Senhor. O nome dele é sobre todo nome. Teu nome é cura. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Teu nome é cura, As promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. As jovens já estão até ali, ó, já estão até bem preparadas. Continua tocando, irmão, Mário, continua. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu vou orar juntamente com esses obreiros que estão aqui no altar. Em nome de Jesus, toda raiz de amargura seja repreendido agora. Em nome de Jesus, toda raiz da vaidade, da prostituição seja arrebentada e tirado agora. Toda raiz do mal, toda raiz desta vida seja repreendido agora. Toda raiz da depressão, da angústia, da baixa estima seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda depressão, toda luta interna seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, enraize, faça com
Esse tema não veio por acaso. O ano de 2025 é o ano que Deus quer tratar, e a tua igreja precisa dar fruto, assim diz o Senhor. A geração que está indo já fizeram muito pela igreja nos seus dias, mas a geração que vem precisa estar enraizada. Não é na internet, não é no WhatsApp, não é no Facebook, não é no YouTube, não é no Instagram, mas é enraizado na palavra do Senhor. Irmã Evilaine, no congresso das irmãs, Deus falou sobre a poda, e agora Ele está falando sobre raízes. Você acha que isso é por acaso? Antes que Ele passe por você e amaldiçoe a sua figueira por não encontrar fruto, Ele quer mudar a tua vida, para que você dê muito mais fruto para a glória do Senhor.